falado aos nossos corações, até aqui, através dos teus louvores, através da tua lei. E agora nós vamos dar sequência à nossa carta aqui de Paulo aos Efésios. A gente tem, pela graça de Deus, conseguido gravar as nossas ministrações, as nossas pregações. Aqui na igreja nós já passamos por alguns livros, por algumas cartas, e está tudo lá no YouTube, irmãos. Para você que não pôde estar aqui em alguma delas, a gente tem gravado lá no YouTube no canal da nossa igreja, amém? Eu gostaria de convidar a abrir comigo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós estamos fazendo a exposição dessa carta, olhando ela com olhos abertos e atentos àquilo que Paulo escreveu para aqueles irmãos e que serviu de referência para toda a humanidade após a época da igreja primitiva. E não vai ser diferente essa noite, assim como nas demais noites, meus irmãos. Eu gostaria de te convidar a estar com a sua mente atenta àquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração, aquilo que o Senhor tem para falar ao meu coração. Então eu te peço que, mesmo que seja difícil de manter a concentração aqui em mim, que os irmãos possam estar atentos ao que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Amém? Nós já pregamos, nós já ministramos até o verso 6, e hoje nós vamos falar o verso 7 até o verso 14. E no domingo, no dia 9 ou 10, iremos terminar o capítulo 1, e aí o pastor Tiago dará sequência no capítulo 2, amém? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, nessa hora nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até aqui, pela tua presença que é real, que é viva. Neste momento, a minha súplica, Senhor, é pela tua misericórdia, para que os meus irmãos possam estar atentos à tua palavra, para que eles possam ouvir a tua voz. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Entrega ao teu povo, Senhor, a tua revelação, Pai, e que o Senhor possa se fazer, Pai, real nessa noite, se presente nos nossos corações nessa noite. Possamos estar atentos, Pai, às orientações, às exortações e às edificações que a tua palavra tem para cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém? A gente, na primeira pregação do capítulo 1, introduziu aqui os primeiros versículos, o verso 1, 2 e 3, falando sobre a questão de louvor a Deus, falando sobre a autoridade do apóstolo Paulo, como ele entrega as cartas que ele escreve, se colocando como apóstolo de Deus. Nós vimos aqui na semana passada sobre as graças de Deus o Pai, de quão generoso e bondoso Ele é, porque antes de o mundo ser mundo, Ele já tinha nos escolhido, Ele já tinha nos eleito para ser dele. E hoje nós vamos ver as graças de Deus o Filho, as bênçãos de Cristo Jesus. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo verso a verso, se possível, com a Bíblia aberta, versículo por versículo, para entender aqui o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. É interessante entender aqui 4 coisas
que Paulo trouxe para aqueles irmãos. A primeira a gente consegue enxergar no verso 7, na parte A. Efésios 7, parte A. Ele diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue. Isso está na versão NVI. Na NVT está: ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Apenas inverteram a ordem do A e do B. Mas eu começo aqui com os irmãos com a primeira coisa, entendendo que Jesus Cristo, Ele nos redimiu. Jesus Cristo, Ele nos resgatou. Nós temos a redenção pelo seu sangue. E se os irmãos prestaram atenção, aqui desde quando nós lemos aqui a leitura sequencial, desde quando nós fizemos a leitura da lei, o chamamento à adoração, nós estávamos apontando para alguém. E nós estávamos apontando para Cristo Jesus. E Ele nos redimiu. E a palavra aqui, apolitroses, do grego, é usado para o resgate de um prisioneiro que estava na mais profunda cela, que estava condenado. Essa palavra se aplica também aqui à libertação de um homem que estava no corredor da morte. Aquele homem que já tinha sido sentenciado e não havia mais chance para ele. A sua condenação, o seu juízo era a morte. Também essa palavra aqui é a palavra usada para a libertação do povo de Israel quando cativo do Egito. É a palavra usada também para aqueles eleitos do Senhor que hão de passar por tribulação. Nós reparamos que em cada momento, em cada palavra, em cada ponto que essa palavra é usada, nós vemos que alguém aqui que é culpado ou é redimido. Nós conseguimos entender aqui que ele é libertado de alguma situação que ele por ele mesmo era incapaz de solucionar. Quando nós falamos que Jesus Cristo nos resgatou, não era que nós tivéssemos algum tipo de força, ou algum tipo de poder ou entendimento para fazer nós mesmos sair dessa prisão, dessa morte. Não, nós não podíamos fazer nada. Essa era uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. E Cristo nos redimiu. Redimir significa comprar e deixar livre, mediante pagamento de um preço, mediante a paga de um preço. E Cristo é esse redentor. Cristo é esse que Deus enviou para nos salvar e para pagar o preço por nós. Essa condenação que era para que nós viéssemos a pagar. No Império Romano existiam aproximadamente cerca de 600 milhões de escravos. E aquele dono de escravo podia fazer com o seu escravo aquilo que ele bem entender. Como também alguém podia comprar um daqueles escravos e o libertar. E a partir daquele momento, ele era livre. E foi isso que Cristo fez. Nós precisamos entender que antes de Cristo fazer essas coisas, nós éramos escravos. Nós éramos mortos. Nós não tínhamos como alcançar também a salvação. Ele, por sua espontânea graça, o Senhor, por sua espontânea graça, enviou o seu Filho para pagar esse preço por nós. O preço da nossa redenção foi o seu sangue. Quando te perguntarem qual foi o preço que Cristo pagou, o preço foi o seu sangue puro, carmesim. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18 e 19, diz: olha, vocês não sabem que não foi por coisas como ouro e prata que Cristo os resgatou, mas foi pelo seu precioso sangue que Ele tirou vocês e a maneira como vocês viviam uma vida vazia, que foi transmitida pelos seus antepassados. E no verso 19 ele fala: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então ele pagou esse preço por nós. Ele deu o seu próprio sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Ele era um cordeiro sem mácula, ele não tinha pecado, e ele se fez pecado por nós. Ele nos livra da lei, da escravidão do pecado, do mundo e do poder de Satanás. Graças a Deus. Então nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito, entendendo que Cristo verteu o seu sangue, entendendo que Cristo não nos comprou com ouro, de que Ele não nos comprou com prata, mas com o seu precioso sangue. Nós que nos intitulamos salvos de Cristo Jesus, escolhidos por Ele, não podemos andar da mesma maneira que nós andávamos antes dele nos encontrar. O sacrifício dele na cruz não pode ser em vão, e por isso nenhuma vida que crê nele há de se perder, porque é um sacrifício perfeito. Quando
Ele nos compra de uma vez por todas. É diferente muitas vezes de nós que compramos alguma coisa e às vezes descartamos. Não, Cristo quando te comprou e quando me comprou de uma vez por todas. A palavra de Deus diz que o próprio Cristo disse: aqueles a quem o Pai me der, de maneira nenhuma os lançarei fora. Ele nos comprou com o teu precioso sangue. Ele nos comprou. E é necessário que nós entendamos isso para que nós saíssemos dessa vida vazia que nós vivemos. A maneira como nós andávamos dia após dia, vida de pecado, vida de transgressões, pecando contra o Senhor, fazendo aquilo que não agrada ao seu coração, mesmo sabendo que o salário do pecado é a morte. Muitas vezes nós andamos por esse caminho, muitas vezes nós escolhemos criar um caminho que nos afasta do Senhor. Mas em segundo lugar, Cristo nos perdoou. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Em outras versões, o perdão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça. E o verbo perdoar aqui significa levar embora. Nós que estávamos no mais profundo abismo, nas mais densas trevas, agora temos um Redentor que nos perdoa, que perdoa os nossos pecados, que nos tira dessas trevas, que é a luz em meio às densas trevas, que aparece e nos estende a mão. Ele leva embora o pecado, a condenação do pecado. O nosso perdão é baseado na expiação de Cristo naquela cruz. Ele nos perdoou. Ele tirou tudo aquilo que era mancha em nós, porque Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29, Colossenses 2,14: agora nenhuma acusação pode prosperar contra nós, porque Cristo já rasgou o escrito de dívida que era contra nós. A razão pela qual Cristo faz a diferença nas nossas vidas, que somos crentes, é porque Ele foi decisivo naquele momento de cruz contra Satanás. Quando Cristo obedece a Deus, quando Cristo faz aquilo que Ele chamou pelo seu Pai, Ele tira da mão de Satanás as suas armas. Ele não tirou Satanás do mundo, mas Ele o desarmou. Satanás agora não pode acusar os crentes de não terem um pecado perdoado. Essa seria uma acusação que nos destruiria. Mas Cristo tirou essa arma da mão dele. Por isso Satanás não pode nos levar à ruína total. Ele não pode nos destruir e acabar conosco de uma vez por todas. Ele pode tocar no seu emocional, ele pode tocar no seu físico, ele pode até mesmo nos matar, mas ele não consegue nos destruir. Ele pode tentar contra nós, falar ao seu ouvido, mas ele não pode nos destruir. Cristo tirou as armas de sua mão. Ele está desarmado. Uma outra maneira de dizer isso está em Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Cristo tornou-se humano para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A morte ainda é nossa inimiga, irmãos, mas ela é inofensiva. Sabe por quê? Porque o veneno da víbora já foi embora. Porque Cristo fez com que ele desaparecesse. Porque o aguilhão da morte, que era o pecado, o poder condenatório do pecado, que estava na lei, agora não existe mais. Cristo pagou o escrito de dívida. Cristo satisfez a demanda da lei. Lei essa que nós não conseguimos cumprir, não conseguiríamos cumprir. Quando olhamos para o Antigo Testamento, era um povo que tinha diversas leis, era um povo que matava trocentos animais, porque eles não conseguiam seguir aquela lei. Cristo satisfez a lei. Ele nos deu vida. Amém. Cristo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, como nós podemos negligenciar tamanha salvação se nós entendermos isso? Que Ele morreu por nós, que Ele perdoou os nossos pecados. Nós que não nascemos em um berço evangélico, nós que não crescemos no cristianismo, quantos pecados nós cometemos antes de nos converter? Os caminhos tortuosos que nós andávamos, e a partir do momento que Cristo nos encontrou e nos escolheu, Ele disse: olha, eu perdoo o pecado de vocês. O inimigo já não pode mais destruir vocês. O inimigo já não pode mais acabar com vocês.
porque Ele não tem mais armas, não tem pecado da qual não perdoa. Eu paguei a dívida por vocês. Em terceiro lugar, Cristo nos revelou a vontade de Deus, verso 8 ao 10. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. O apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele mostra para nós algumas coisas. Deus, Ele não simplesmente recebe, envia o seu Filho para morrer por nós naquela cruz, mas Ele também nos ilumina com a compreensão dos seus propósitos. O único que pode revelar a tua palavra a nós, o único que pode usar alguma sabedoria e entendimento é o próprio Deus. Alguém pode pegar a palavra de Deus e abrir de forma aleatória e ler apenas palavras vazias, mas se Deus não revela essa palavra, a Ele é mostrada. É isso que fala o verso 8: generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. A palavra grega aqui, sófia, sabedoria, é um conhecimento que consegue olhar e ver e discernir as coisas, consegue entender os propósitos do Senhor. E quantos de nós estamos perdidos sem entender tamanho propósito? Quantos de nós estamos confusos com relação à nossa própria vida, às crises existenciais? Nós não sabemos o que fazer, não sabemos como lidar com os nossos problemas. O tempo todo nós ficamos tristes, estamos cabisbaixos, tristes, chateados, chorando. A palavra de Deus diz que quando você ora ao Senhor e pede sabedoria, Ele te dá com abundância. Quando não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele te dá, porque é Ele que ilumina as nossas mentes. É Ele que nos dá a habilidade de entender as aventuras da sua eternidade, o seu eterno amor. É Ele que nos dá a força suficiente para resolver os nossos problemas a cada instante, porque a vida de um crente não é diferente da vida de um ímpio. Às vezes temos o entendimento de que a partir do momento em que nos tornamos cristãos, os problemas vão acabar. Meu irmão, você está equivocado. Os problemas não vão acabar. Homens de Deus, a gente sempre fala isso aqui na igreja, que escreveram essa Bíblia aqui, passaram por coisas que você nunca vai passar na sua vida. Homens santos de Deus. O cristianismo nos dá promessas e bênçãos celestiais, salvação eterna, mas não garante uma vida sem problema nessa terra, sem aflição. Passamos essa aflição porque somos peregrinos. Passamos essa aflição porque nós estamos aqui simplesmente de passagem. O Senhor nos dá a sabedoria, Ele nos dá a prudência, Ele revela o mistério da sua vontade, e dessa maneira Ele vai fazer o universo ser um só. Universo esse que o pecado, quando entra no mundo, fere a sua moral, fere o seu entendimento, fere a natureza, fere quem você é. Por isso hoje o homem não consegue entender o seu papel no casamento, a mulher não consegue entender o seu papel no casamento, as pessoas não conseguem entender o seu papel na sociedade, porque o pecado está em nós. Porque o pecado acaba com qualquer coisa boa que há em nós, distorce o nosso entendimento, distorce a nossa moral. Paulo diz aqui no verso 10: e o plano é este: no devido tempo Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. E talvez a gente se pergunta: quais são todas essas coisas? Quais são essas coisas que vão convergir? Quais são essas coisas que vão estar diante de Cristo? Com certeza os cristãos que estão nele, os que estavam mortos, aquele a quem Ele adotou, aquele a quem Ele elegeu, aqueles a quem Ele derramou da sua graça, a natureza que geme por Ele. Essas coisas convergirão em Cristo Jesus. É uma heresia dizer ou fazer da fé departamento, quando Cristo disse que Ele unirá todas as coisas nele. Quando eu só consigo ser santo na igreja e não lá fora, eu estou cometendo um pecado terrível, porque Cristo disse que tudo será convergido nele. O cristão não pode ser um bom moço apenas dentro da igreja, mas lá no seu trabalho, mas lá na escola, mas na sua casa, em qualquer lugar que ele ande. A fé não pode ser dividida entre sagrado e secular. Você deve andar de maneira santa em todos os lugares.
Nós falamos na semana passada, o Dudu falou aqui na leitura da lei, que o Senhor nos elegeu, e quando Ele nos elegeu, independente do que aconteça, eu falei isso na semana passada, nós seremos salvos. E talvez quando você escuta isso, dá a entender que, então eu posso andar de qualquer maneira, então eu posso fazer o que eu quiser, porque se Deus me salvou, eu sou salvo para sempre. Se Deus te salvou, você é salvo para sempre. Mas a sua maneira de andar evidencia isso. Você acha que alguém que Deus salvou anda de maneira tortuosa? Paulo diz, porque abundou a graça sobre vocês, vocês vão pecar? De maneira nenhuma. Isso é tentar Deus. Não é porque Deus derrama da sua graça que eu vou lá para frente da pista e me jogo na frente de um carro, porque eu não vou morrer. Eu não tento Deus. O Senhor te elegeu, e se Ele te elegeu, você vai ser salvo. Mas a sua obra, a maneira como você anda, evidencia quem você é. Então não adianta querer separar a fé do secular, o sagrado do secular, querer só bom aqui dentro da igreja e não ser bom lá fora. Você está errado. As pessoas que te olharem lá fora precisam entender e olhar Cristo através da sua vida. Não há testemunho melhor do que a maneira como nós andamos. Poder de Deus é pregar e viver a palavra de Deus. Isso é poder de Deus. Quando você olha para alguém que fala que é cheio do poder de Deus, você talvez está com aquela imagem de que essa pessoa é cheia da unção, de que ela cura pessoas, de que a pregação dela quebra as cadeias. Poder de Deus significa pregar aquilo que você vive, significa andar de maneira santa, de maneira com a qual você está íntimo do Senhor e verá o Senhor naquele grande dia. Porque muitas pessoas estão aqui no culto, falam muitas coisas, mas não vivem essa vida, não entregam para o Senhor no seu dia a dia o que lhe é devido, que é a sua vida. Porque outrora a gente dava sacrifício de animais, agora a nossa vida é o sacrifício. A nossa vida é entregue ao Senhor. Então onde quer que você esteja, lembre-se disso, lembre-se de manter uma vida santa, porque Cristo reuniu todas as coisas nele. Em quarto lugar, Cristo nos fez herança, verso 11 ou verso 12. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou, conforme seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Nele nós somos feitos herança. Glórias a Deus, porque em Cristo nós temos uma linda herança. Nós somos a herança dele. A porção de Deus, esses filhos que ele tem, o Senhor nos dá uma herança. A palavra de Deus diz que a gente não deve juntar tesouro aqui nessa terra, porque aqui a traça pode corroer, o ladrão pode roubar, mas é juntar tesouro nos céus. O Senhor nos deu algo muito mais valioso do que qualquer bem material que nós podemos ter. Ele nos deu a herança dele. Deus, o Filho, é o dom de Deus, o Pai. E o amor de Deus por nós evidencia isso. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor do nosso Deus. Então para onde nós vamos correr, irmãos? Para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Quando você não crê nisso, está tudo bem. Eu não creio nisso, eu não creio que é um Deus, eu não creio que Ele enviou o seu Filho, eu não creio em pecado, eu não creio em condenação, eu não creio em céu, eu não creio em inferno, está tudo bem. O problema é quando você crê nisso e você olha para a sua vida e a sua vida não está no devido lugar. Porque 1 segundo, 1 milésimo de segundo no inferno vai gerar um arrependimento tão grande na sua vida que nada do que você tenha conquistado nessa terra vai ser suficiente. Nada que você tenha conquistado nessa terra vai ser suficiente. Cristo é real, sua salvação é real, assim como o justo juízo do Senhor é real. Bênçãos procedentes de Deus, Espírito Santo, verso 13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade para o louvor de sua glória. Paulo está passando aqui,
falou já de uma eternidade passada, de uma história passada, para uma experiência imediata e para uma experiência futura. E eu gostaria de pontuar duas coisas aqui em relação a essas bênçãos do Espírito Santo: selo e garantia. Em primeiro lugar, no verso 13, ele fala sobre um selo, que vocês acompanharem comigo. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo. Nesse versículo a gente tem um processo inteiro aqui da salvação. É ensinado nesse versículo todo o processo. Ele mostra como um pecador se torna santo diante do Senhor. Ele ouve o evangelho da salvação, que Cristo morreu pelos seus pecados e Ele ressuscitou. Então a pessoa que está em pecado, a pessoa que não é convertida ao cristianismo, ela está sentada nesse banco e ele escuta a mensagem do evangelho. Ela ouve o que Cristo fez e que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Então ela se converte a Ele, ela crê com fé, e isso traz a salvação até a vida dela. E depois ela é selada com esse Espírito Santo. Você recebe esse Espírito Santo a partir do momento que você crê nesse Cristo. E a gente costuma ouvir que batismo no Espírito Santo está envolto com o dia de Pentecostes, ou de falar línguas estranhas. Mas a palavra de Deus nos mostra que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da sua conversão. Batismo é um rito introdutório, é conduzindo você para um lugar. Batismo no Espírito Santo é o Senhor falando que agora você está introduzido no corpo de Cristo. Bem-vindo à família. Agora o Espírito Santo habita em você. Agora o Espírito Santo de Deus está em você. Você agora faz parte da família de Deus, do reino de Deus. O Espírito Santo passa a habitar em você e Ele te regenera. E Ele te liberta. E faz tudo novo. É isso que significa esse batismo. E aqui diz que Ele sela em nós. E o selo tem algumas características. Primeiro, selo fala de uma transação comercial consumada. Até hoje, grandes documentos, quando são transitórios, Silvana pode falar disso melhor, não sei se no Correios ainda tem o selo. Os documentos que têm selo evidenciam que aquela transação ela vai ser consumada. Vai dar o selo ali, tá ok. O Espírito Santo nos selou. O Espírito Santo nos selou e está falando: olha, somos propriedade exclusiva dele, pertencemos a ele. O selo fala de direito de posse. Nós não somos de qualquer um. Nós não estamos ao léu deste mundo. O selo fala de posse. Ainda hoje, os gados, naquela época os escravos, eles eram marcados com o selo do seu proprietário. Se você visse um gado na rua, você olhasse o selo dele, você sabia de que fazendeiro era aquele gado. O Senhor nos selou com o teu Espírito, mostrando que nós somos dele, somos povo dele. Os selos que selavam os escravos, selavam o gado, eram selos exteriores, selos externos, mas o Senhor nos sela aqui. Ele derrama o teu Espírito Santo em nós, a fim de nos marcar como sua propriedade. Ele sela no mais íntimo do nosso ser o teu Espírito Santo. Esse Espírito que vai nos guiar, que vai nos consolar, que vai levar as nossas orações até Deus como gemidos inexprimidos, é esse Espírito Santo. Fala sobre segurança e proteção. O selo romano sobre a tumba de Jesus era a garantia de que ele não seria violado. Nós podemos entender que quando o Espírito Santo está em nós, nós estamos seguros. Ele está em nós, Ele jamais nos deixará. Nós temos segurança. O selo fala de autenticidade, sobre a veracidade daquele documento. Porque nós temos hoje um cartório, quando vamos fazer lá a escritura da nossa casa, quando vamos passar a ter posse de alguns bens, você vai olhar lá que está com o carimbo daquele cartório, está mostrando que é um documento autêntico. O Senhor está falando: olha, vocês são autênticos, vocês são meu, eu os selei para mim. O Senhor nos selou com o teu Espírito Santo. Em segundo lugar, no verso 14, fala da garantia do Espírito. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. E é interessante nessa parte aqui, é que essa palavra garantia, ela vem de uma palavra de origem hebraica, arrabon,
significa um sinal. Significa aqui quando a gente vai comprar alguma coisa que a gente dá o sinal, a entrada, a garantia. Ó, estou te dando aqui a entrada, é a garantia para você segurar para mim esse carro aí, para você segurar para mim esse produto aí. Essa palavra tem a mesma intenção. Ela representa a primeira parcela de um pagamento. A primeira parcela de um pagamento. Irmãos, Cristo virá para buscar a tua igreja. Ele já deu a entrada. Ele já selou em nós o teu Espírito Santo como garantia de que voltaria. Ele disse: olha, eu estou indo preparar morada para vocês, mas eu vou enviar o meu Espírito Consolador. Essa é a minha garantia. Essa é a minha parcela de entrada de que eu vou voltar. É isso que nos garante o nosso futuro. É isso que nos garante a nossa vida eterna ao lado de Cristo. A redenção tem 3 estágios. Nós somos redimidos, no verso 7, mas justificação. Segundo, estamos sendo redimidos. É um processo de santificação. Então não adianta ouvir sobre eleição e falar que agora está tudo bem. Você precisa se santificar todos os dias, andar de maneira ideal, como um seguidor de Cristo anda. E terceiro, nós seremos redimidos. É o que está falando no verso 14. É uma glorificação. Cristo fez um compromisso com a noiva dele. Ele disse que iria, mas queria voltar. Iria buscar a sua igreja. Paulo está falando isso para aqueles irmãos, para os crentes de Éfeso, mas serve para nós hoje em dia essa mensagem. Ela é atemporal. Nós estamos aguardando a volta do Cordeiro Imaculado, a volta do nosso Salvador. E todas essas coisas que nós ouvimos, todas essas riquezas, elas são para a graça de Deus, são para a glória de Deus. Não para que você nem eu se glorie. Como o Dudu disse aqui, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: eu estou aqui porque fui um bom cristão. Não foi. Por nós morreríamos. Nós acabamos de ouvir essa mensagem aqui e amanhã vai ser segunda-feira, o pecado vai estar na nossa porta. Mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e Espírito Santo. O Senhor tem um propósito com todas essas coisas, com todo o seu plano. E o propósito é a sua glória, para que Ele seja glorificado. O propósito disso é para glorificar a si mesmo. Tamanha a sua majestade e poder. Amém? Curva a sua cabeça, vamos fazer a oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Senhor, queremos nos entregar a Ti. Obrigado porque o Senhor já nos garantiu o Teu Espírito Santo, selou o Teu Espírito em nós. Pai, pagou o escrito de dívida que estava, Pai, na nossa porta. Senhor, agora o Senhor, Pai, simplesmente nos deixa com a Tua promessa de que voltará para buscar a Tua igreja. Senhor, a Tua igreja está Te esperando. Pai, tira de nós, Pai, todo desejo ruim. Pai, todo pensamento contrário à santidade, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Deus. Pai, tem misericórdia do Teu povo. Pai, que o Senhor possa estar com a Tua mão estendida para a Tua igreja, Senhor, para que todos os dias venhamos a nos santificar, a estar diante de Ti, Pai, de maneira santa. Pai, com o nosso coração puro, com as nossas mãos limpas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos consola. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos guia. Essa é a minha oração nesta noite. Fica conosco, em nome de Jesus, para a glória de Jesus.